Então, gente, estamos começando mais um programa Chantininho Perfeito com Matheus Oliveira. E no episódio de hoje eu vou ensinar vocês sobre ponto e coloração do chantininho, tá? Então aqui todas as quartas e quintas eu ajudo a você a ter muito sucesso na confeitaria. Então vamos comigo nessa? Quem aí está animado? Então bora lá para o nosso chantininho. Vou utilizar aqui o melhor chantilly dessa vida, Amélia Supreme, tá? O melhor, uso, recomendo, super recomendo. Vou precisar também ninho, leite ninho integral, tá, gente? Utilizem o leite ninho integral. Muito cuidado que agora no mercado só tá tendo instantâneo, só tá tendo composto lácteo, que não é a mesma coisa do leite em pó, tá? Então, o composto lácteo é diferente. Então, sempre fique atento a essa faixazinha azul aqui, ó, que está escrito integral, beleza? E também vamos precisar de merengue power. Merengue power, ele é da Arcolo, tá? É um produtinho que vai dar uma maior firmeza, vai dar uma sustentação a mais para o nosso chantininho, uma estrutura a mais. O Amélia Supreme, ele já é perfeito, maravilhoso. Mas quando a gente utiliza, juntando com o merengue power, fica incrível, tá? Então você vai ter resultados incríveis utilizando esses 3 produtos aqui, beleza? Então vamos lá bater 500 gramas de chantilly Amélia, 75 gramas de leite ninho integral e merengue power. Vou utilizar aqui 14 gramas, tá? Vejo muita gente reclamando sobre não encontrar o Amélia Supreme. A maioria das lojas de confeitaria eu vejo o Amélia Supreme, então eu creio que hoje esteja mais fácil de achar o Amélia Supreme. Mas beleza, não encontrei o Supreme, posso utilizar o Chantimix tradicional azul? Posso sim. Qual vai ser a diferença do Chantimix tradicional para o Chantimix Supreme? O rendimento, o sabor e a firmeza. Então, ó, o Supreme é perfeito para decorações. Ele vai ter um rendimento melhor, ele é mais branquinho também e também é saboroso. Ele vai dar uma estrutura a mais também para o chantininho, por ele ser mais firme. Já o Chantimix tradicional, ele não tem o mesmo rendimento do Supreme. O tradicional eu recomendo mais para sobremesas. Então, por exemplo, quem viu a live da Banoff, a gente utiliza o Chantimix tradicional para as banoffes. Então eu gosto de utilizar o Chantimix tradicional em sobremesas. E para decoração, a gente utiliza o Amélia Supreme, tá? Que vai dar resultado bem melhores, tá? Então, se você não encontrou o Supreme, pode utilizar o Chantimix tradicional tranquilamente, tá? Porém, não vai dar o mesmo resultado que com o Supreme. O Supreme é bem melhor para decoração, beleza? Então tá, coloquei aqui meus ingredientes. Vou fazer o que agora? Passo muito importante com o globo ou com o fouet. Eu vou misturar esses ingredientes antes de colocar para bater, tá? Então é muito importante esse passo aqui, de incorporar todos os ingredientes muito bem. Isso, a gente fazendo isso, vai evitar que fique gruminhos depois quando o nosso chantininho estiver batido. Então, ó, com o globo, com o fouet, eu venho misturando tudo muito bem, incorporando tudo. Incorporo todos os ingredientes, misturo muito bem, e aí agora a gente vai levar para bater. Essa quantidade dá para decorar quantos quilos de bolo? Um bolo de 15 centímetros de 1,5 kg. E uma super dica para dar um resultado ainda melhor no seu chantininho. A gente bate da velocidade mais baixa até a mais alta. Eu vou aumentando gradativamente. Começo na mais baixa, deixo aí cerca de 10 a 15 segundos batendo e vou aumentando gradativamente até chegar na velocidade mais alta. Isso vai dar um resultado bem melhor para o nosso chantininho, tá? Então, ó, ponto do buraco. Então, para um chantininho perfeito, a gente precisa também ter um batimento correto, tá? Um batimento perfeito. Eu bati meu chantininho, ele tá bem firme. Vou tirar o excesso aqui do globo. Gente, ó, então, pra gente ter um ponto perfeito do nosso chantininho, pra gente ter um ponto correto, pra gente hidratar, pra gente colorir o nosso chantininho, vou precisar dar um tempinho de descanso pro chantininho, tá? Então, ó, bati ele aqui,
Raspo bem o bol, a lateral do bol, tá? Para não deixar excesso de chantininho, resíduo de chantininho na lateral. Por quê? Se ficar muito chantininho aqui na lateral, pode ressecar. E aí vai virar umas bolinhas que depois, quando você mexer, vai atrapalhar aí na hora de espatular o que você for fazer. Então, uno o chantininho todo aqui no fundo do meu bol. Vou pegar um saco aqui. Com um saco ou plástico filme, eu coloco em contato com o chantininho e vou levar para descansar. Você deixa descansando aí no mínimo 10 minutos, até no máximo 40, tá? Depois de 40 minutos, a gente já começa a perder o ponto do nosso chantininho. Então, ó, cobri aqui e vou levar para a geladeira para descansar. Então, já está descansado o nosso chantininho. Para um resultado perfeito do nosso chantininho, tem que ter o tempo correto de descanso, tá? E agora a gente vai partir para a parte da coloração. O que é a coloração do chantininho? Nós vamos utilizar corantes para tingir. Então, quais os tipos de produtos que podemos utilizar para colorir o nosso chantininho? Podemos utilizar corantes em gel, tem também corantes líquidos, corantes em pó, e também você pode, por exemplo, se for um marrom, você pode colorir, tingir com chocolate, colocando chocolate em pó. Mas qual o ideal para o chantininho? Para o chantininho perfeito, você deve utilizar o corante líquido, tá? Vai dar um resultado maravilhoso. Marcas Mago, tá? Então já observem aqui, a maioria dos meus corantes são da Mago. Mago é a minha marca preferida. Por quê? Mago, de todas as marcas que eu testei no mercado, o corante da Mago é a que menos amarga. Então a gente coloca bastante corante e vai amargar bem pouquinho. E só sente quem realmente tem um paladar bem apurado. Quem não tem um paladar muito apurado, acaba nem percebendo. Passa e fala que nem estava amargando. Então, das marcas que eu já testei, Mago pra mim é a melhor, tá? Qual o ponto certo do chantininho para aplicar o corante? Vou mostrar agora. O ponto do chantininho, poroso e depois hidratado. Ó, aqui nós temos um chantininho poroso, parece sorvete. É um chantininho poroso. Então bem sorvetudo. Bem firme, tá? Também. Então, eu vou separar um pouquinho aqui e vou colorir. Toda vez que nós formos hidratar o chantininho que for colorido, eu sempre vou colocar o corante primeiro, tá? Então sempre venho com o corante primeiro, para depois, se necessário, colocar leite condensado ou água, ou o método que você for utilizar para hidratar o seu chantininho, tá? Eu gosto de utilizar leite condensado ou mistura láctea. A gente utiliza mais a mistura láctea porque é mais barato, então a gente já acaba economizando aí. Então, toda vez que eu for hidratar meu chantininho e ele for colorido, eu vou primeiro colocar o corante. Aqui eu estou utilizando o corante em gel. Então, vou colorir. O tom vai depender da quantidade de corante que você colocar. Coloquei só um pinguinho aqui e vou misturar. Então, vamos supor que eu quero confeitar um bolo com um verde clarinho. Então, coloquei só um pinguinho. E olha a coloração que ele me deu. Isso, acho que tá melhor aqui. Então, ó, coloquei um pouquinho de corante, já tenho esse tom aqui. Porém, o ponto que está aqui não é o ideal pra gente espatular o chantininho. Ou espatular um bolo. Aqui o chantininho ele ainda está poroso, ele ainda está firme. Então eu preciso hidratar. Então, se eu cheguei a atingir já a coloração que eu quero, aí eu já posso colocar o leite condensado ou a mistura láctea. Mas, se você vai fazer uma cor mais escura, coloca o corante primeiro, tá? Então, sempre que você for atingir, sempre coloque o corante primeiro até você atingir a coloração que você quer, tá? Então, vamos supor que eu quero mais escuro, verde mais escuro. Vou colocar mais corante. Então, misturo. Atingir a cor que eu quero, aí eu venho com o leite condensado. Ó, já tá mais escuro o nosso chantininho. E aqui,
já está quase no ponto. Então, ó, quanto mais líquido eu colocar, então quanto mais corante eu colocar, menos leite condensado ou mistura láctea eu vou precisar para poder chegar no ponto perfeito. Então, vamos supor que eu cheguei aqui na coloração que eu quero. Então, eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Vou misturar até dar o ponto de espatulado. Matheus, de que forma a questão do chantininho e a coloração interferem uma na outra? Então, quanto mais escuro, mais corante vai. Então, vai acabar hidratando, né, o seu chantininho, não tendo a necessidade de leite condensado ou mistura láctea. Então, se é uma cor muito escura, que eu vou fazer já para vocês verem, eu vou colocar bastante corante. E aí, só o corante já hidrata o meu chantininho. Vou colocar mais um pouquinho. Para hidratar, com leite condensado, não tem uma quantidade certa, tá? É no olho que a gente vai observando. Tudo isso é questão de tempo e prática. Questão de testar, treinar, até você conseguir pegar o ponto correto do seu chantininho. Então aqui eu já tenho o ponto correto. Deixa eu mostrar aqui direito. Então, ó, gente, meu chantininho ele tá liso, apenas com algumas bolinhas de ar. Então esse é o ponto correto para a gente espatular. Então vocês viram que eu coloquei o corante primeiro e depois coloquei o leite condensado. Então, nunca se esquecer disso. Sempre que for tingir o seu chantininho, coloque o corante primeiro e depois o leite condensado, se necessário. Quais os pontos mais importantes saber na aplicação de coloração no chantininho? Pontos mais importantes, esse que eu acabei de mostrar, do espatulado. Então você tem que ter muito cuidado para não perder esse ponto. Se você colocou leite condensado demais, perdeu o ponto, ficou mole o seu chantininho, tem como você recuperar. Você vai recuperar como? Você vai descartar um pouquinho desse chantininho hidratado e colocar chantininho sem hidratar. E aí você vai recuperar o seu chantininho. Então você consegue não perder todo o seu chantininho. Vou fazer uma outra cor. Duas cores que todo mundo nos cursos pedem. Vermelho e preto. Duas cores que muita gente tem problemas para conseguir tingir. Eu vou primeiro para o vermelho. Tenho aqui o meu chantininho sem hidratar. E vou colocar o corante. Toda vez que a gente for tingir o chantininho que é com cor escura, sempre você vai colocar muito corante de uma vez, tá? Não, você não pode colocar um pouquinho, mexer, colocar um pouquinho, mexer, colocar um pouquinho, mexer, porque você vai perder o ponto do seu chantininho. Então é super importante isso, tá? Você colocar bastante corante logo no início. Então vou fazer vermelho, prestem atenção, ó. Bastante corante. Então vocês viram, ó, olha a quantidade de corante que eu coloquei aqui. Onde você acha que as pessoas mais erram ao aplicar a coloração do chantininho? Muita gente acaba perdendo o ponto rapidamente colocando o corante de pouquinho em pouquinho. Você tem que colocar tudo de uma vez e aí mistura. Olha só isso, olha a cor que já tá isso daqui. Gente, vermelho, vermelho. E uma coisa super importante, todos os tons, desde os mais claros até os mais escuros, então desde um verde clarinho até um vermelho escuro, ele vai escurecer cerca de 2 tons, depois de se passar alguns minutos, tá? Então todas as cores, elas dão uma escurecida após alguns minutos, porque elas vão se fechando, vão oxidando. Como você divide a quantidade para pigmentar? No olho mesmo? No olho. Então não tem quantidade certa, gente, é só no olho. Questão de prática. Então vai treinando, vai praticando, que você vai pegando. Então, gente, olha esse vermelho aqui. Sem segredo nenhum. Eu não faço nenhuma mistura antes, tá? Não misturo, não faço mistura de cores. Eu coloco apenas o corante. Quero preto, quero vermelho, apenas o corante. Não tenho essa necessidade de fazer mistura antes de colocar a cor que eu quero, beleza? Se ficar escuro demais, posso colocar mais chantininho e mexer? Pode colocar chantininho sem hidratar, tá? Porém, vou até mostrar pra vocês. Quero colocar um chantininho sem hidratar, quero clarear um pouquinho. Como é que eu faço? Coloquei aqui o meu chantininho, poroso ainda, tá?
sem hidratar. Qual a forma de misturar? Eu não vou mexer. Se eu mexer, ele não vai se misturar direito. Eu vou acabar perdendo ponto e ele não vai ficar cheio de bolinhas que não se misturaram. Então, o que eu faço? Vou alisando. Então, eu vou misturando o meu chantininho, alisando. Então, pego, ó, o fundo, as costas da espátula e venho alisando o meu chantininho. E aí, o chantininho branco, o chantininho poroso sem hidratar, vai se misturando corretamente, uniformemente, tá? Não amarga com tanto corante? Esse da Mago não, tá? Outras marcas amargam pra caramba. Eu já testei várias marcas que amargam muito. Porém, o da Mago é coisa mínima. Só quem tem o paladar bem apurado que sente o amargor. E aí, ainda assim, o que eu faço? Vou fazer um bolo vermelho, preto, coloco só um pouquinho de leite condensado. Por quê? Se eu colocar demais, eu perco meu ponto. Então, coloco só um pinguinho para poder dar um sabor, um dulçor a mais para o nosso chantininho. E aí, camufla ainda mais esse mínimo amargor que tá o chantininho. Você decora o bolo direto com o chantilly com a cor escura ou faz aquela técnica de fazer uma camada fina por cima para não amargar? Faço das duas formas. Depende do tempo que eu tenho ali para decorar meu bolo. Às vezes eu tinjo tudo, às vezes eu faço a camadazinha e depois cubro com o meu bolo. Creio que muita gente não saiba do que eu estou falando, porém permaneçam nas nossas lives que eu vou ensinar essa técnica para vocês, tá? De não precisar tingir todo um chantininho para poder cobrir um bolo da cor que você quer. Aqui já misturei todo o meu chantininho, o chantininho que estava poroso, sem hidratar. Misturei e não ficou com bolotinhas, não ficou com gruminhos. Então, a forma correta de misturar chantininho poroso, alisando, tá? Então, eu vou alisando com o fundo da minha espátula, raspo a lateral e venho alisando de novo. E aí, depois, eu dou uma mexidinha para poder finalizar. E eu não coloquei leite condensado aqui e já chegou no meu ponto. Olha aqui. Meu chantininho, ele está liso apenas com algumas bolinhas de ar. Então aqui já está no meu ponto de espatular. Subam. Tá bom? Coração pra ele. Vamos pro preto agora? O preto é a mesma coisa do vermelho, mas sempre vejo muita gente com problemas nessas colorações. E quanto tempo tu levou pra chegar nessa perfeição aí que você... Ô, meu amigo, foi tempo de trabalho, viu? Meu Deus, eu imagino. Gente, pra adquirir todo esse conhecimento foi muito tempo, foi muita prática, foi muito bolo errado, muito chantininho perdido, muito chantininho no lixo. Antigamente, com dó de jogar o chantininho fora, porque eu perdia realmente o ponto, mas sobrava muito chantininho. Eu gastava muito em excesso, eu não utilizava na proporção correta, eu não tinha essa experiência de saber a proporção correta para cada decoração e tal. Então sobrava muito chantininho. E aí perdia o ponto e com dó de jogar fora, a gente colocava no congelador. Sobrou um pouquinho, botava nos cabinhos pro congelador. No fim do mês, o congelador estava lotado de chantininho. Que aí eu saía caçando amigo para poder dar chantininho. Gente, tudo isso é o que eu sempre falo. É questão de testar, de experimentar. Você pode não acertar de primeira, mas não desista, não desista. A gente tem que persistir. Tem que persistir e manter a constância. Esse é o segredo. Porque se a gente testou uma vez e não deu certo e desistir, já era. A gente tem que persistir ali. Vi que não deu certo de uma forma. Aí eu já penso, se não deu certo dessa forma, posso testar de outra forma. Então, a questão é você testar, treinar, insistir ali, até você conseguir o seu resultado. Tá dando errado, mas persista, até o resultado vir. Então, bora pro preto. Tenho aqui o meu preto. Preto, só preto normal da Mago, tá? Como eu coloquei, igual eu coloquei o vermelho, eu vou colocar o preto, tá? E, olha só, o segredo é colocar bastante logo no início. Se você colocar aos pouquinhos, você vai acabar perdendo o ponto do seu chantininho. Então, venho misturando. Já misturei aqui. O preto, ele não fica
pretão logo de início, tá? Você gosta de fazer bolo com trabalho de bico? Não gosto, mas eu vou ensinar pra vocês. Assim, bico é bem chatinho de se fazer, então eu peguei minha paixão mesmo pelo espatulado. Então eu amo espatular bolo. Agora bico não gosto muito, porém eu faço, tá? Matheus, buscando sempre a perfeição. Para fazer uma quantidade maior de preto, como você faz? Da mesma forma, tá, gente? Então eu coloco o chantininho e bastante corante. Então, eu tô fazendo um pouquinho aqui, mas em grande quantidade eu faço da mesma forma, tá? Se eu vou fazer um bolo, por exemplo, de 3 quilos, de 20 centímetros, vai o vidrinho todo, tá? Então é bastante corante. Então, um bolo de 3 quilos, a gente vai utilizar aí mais ou menos umas 850 gramas de chantilly. Então, eu utilizo o vidrinho todo. Se colocar muito corante, não corre o risco de perder o ponto? Então, é a questão do que eu falei para vocês. Eu coloco bastante no início, misturo, vou misturando. Para essa quantidade de chantilly, por exemplo, 800 gramas, coloquei o vidrinho todo, você não vai perder o ponto. Só se realmente for muito pouco chantilly para muito corante. Aqui, ó, bem pouquinho chantilly, vocês viram que foi bastante corante. Não perdi o ponto. Mas é claro, é você colocar bastante, mas é um bastante com cautela. Você também não pode exagerar demais. Quando você coloca esse tanto de corante, o chantilly não fica com gosto diferente? Então, é a questão do amargor, que é mínimo, tá? Esse da amargo é mínimo. E aí é o que eu falei pra vocês. Sempre coloco um pouquinho de leite condensado para dar um saborzinho a mais, tá? E aí acabar escondendo esse leve amargor que o corante da amargo dá. Agora, se você utilizar outras marcas que eu já testei, pode acabar amargando, tá? Não testei todas as marcas que tem no mercado, tá? Mas de todas as que eu testei, não gostei, tá? Esse ponto é só para espatular ou é para bico também? Para bico também. Esse chantininho, ele é bom para bico, porém, eu tenho uma receita que eu vou ensinar para vocês também. Creio que nas lives da semana que vem, tá? Já vou ensinar para vocês a receita do chantininho de bico e mostrar para vocês a diferença que o outro chantininho dá, a outra receita dá. Mas dá para você utilizar essa daqui para bico também, beleza? Já usou o pó para glacê real? Ele dá o mesmo resultado que o merengue? Não dá o mesmo resultado. Inclusive, a gente utiliza o glacê real na receita do chantininho de bico, tá? Que eu vou ensinar pra vocês na próxima live. Não sei se é na próxima, mas na semana que vem eu ensino pra vocês, tá? É a receita de bico e modelos de bico também. Posso congelar chantininho já tingido? Gente, eu não gosto de congelar chantininho nem tingido nem sem tingir. Por quê? Não dá o mesmo ponto, não dá o resultado. Quando a gente vai utilizar, você perdeu ali o ponto do chantininho. Eu já testei inúmeras formas de bater o chantininho na batedeira, com a raquete, porém, não dá o mesmo resultado, não fica o mesmo ponto. Então, eu sempre recomendo vocês a bater o chantininho próximo da utilização, tá? E essa questão de se sobrar muito ou não, você vai pegar com o tempo, sério. Eu desperdiçava muito chantininho, mas com o tempo a gente vai adaptando. E não é uma coisa, não é uma fórmula que eu vou te dizer, faz tanto que vai dar certo para tanto. É coisa de treinar. A gente precisa realmente se dedicar, se entregar naquilo que a gente está fazendo. E com isso você vai tendo resultados, você vai sempre adaptando, vendo o que é que você pode mudar, o que é que você vai diminuir, o que é que você vai aumentar. Tá? Então isso é questão de realmente praticar. Aonde você compra esse corante? Corante da Mago, tem no Shopping do Confeiteiro, tem na Casa do Chocolate, no Tagua Center, na maioria das lojas do Tagua Center tem, Max Festa tem, então acho que todas as lojas têm corante da Mago. Então, ó, coloquei um pouquinho de leite condensado aqui, caso não mistura, e não perdi o ponto. Tô aqui no meu ponto de espatulado ainda, tá? Então, um chantininho liso, com aquelas bolinhas que eu falei, mas pronto pra gente utilizar no espatulado. Beleza, quero fazer um degradê ou uma transição de cores. Como é que eu vou utilizar? Para fazer degradê ou transição de cores, eu nunca vou misturar muito corante de uma vez. A gente vai fazendo aos pouquinhos, tá?
Depois de abrir o chantilly, eu posso deixar na geladeira por quantos dias? Se você vedar bem, pode deixar ali 15 dias tranquilo, que vai estar perfeito. Por exemplo, eu viajei, ficou uma caixa de chantilly aberta. A gente fechou a boquinha, passou fita, né? Quando a gente voltou, tava perfeitinho o chantilly, tá? Então, até 15 dias aí tá de boa para você utilizar. Então, bora lá. Transição de cores ou um degradê. Sempre vou tingir de pouquinho em pouquinho, beleza? Então, vamos fazer uma transição do rosa pro lilás. Então, vou começar aqui. Coloquei o corante rosa. Coloquei 2 pinguinhos só. Utilizei aqui o rosa pink da Mago. Então, beleza. Vou decorar um bolo com bico e tem um degradê de cores. Tingi esse rosinha aqui e começo pelo rosinha. Então, usei o rosa. Aqui, né? O que eu utilizei no bolo. Sobrou o restante. E aí eu já venho com mais chantininho sem hidratar. Aqui na mesma panelinha. E aí, ó, misturo daquela forma. Venho alisando. O chantilly que tá gelado ou pode ser na temperatura ambiente? Chantilly sempre gelado, tá, gente? Isso é muito importante. A gente não pode utilizar o chantilly sem estar geladinho. Tem que estar bem geladinho para dar um resultado maravilhoso. Então, ó, misturei aqui o meu chantininho sem hidratar. Então aqui ainda tá firme. Vou colocar aqui mais um pouquinho de rosa. Vou deixar mais escuro. Então utilizei, sobrou um pouquinho, já pego mais chantininho aqui sem hidratar. Venho alisando meu chantininho sem hidratar. Então misturei aqui meu chantininho e eu quero passar pro lilás. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o azul, vou dar um pinguinho de azul pra gente começar a ter o tom de lilás. E já venho tendo uma transição de cores aqui. Hidratei meu chantininho, separei, sobrou um pouquinho. E aí, vou fazendo isso gradativamente, fazendo a minha transição de cores, tá? Então, sempre aos pouquinhos, quando você vai fazer degradê, quando você vai fazer transição de cores. E aí você vai intensificando ou clareando, tá? Um pouquinho mais de rosa, um pouquinho mais de azul, pra ficar um lilás mais escuro. E aí eu vou clarear ele. Como é que nós vamos fazer para clarear esse chantilly? Quais são as cores essenciais do corante que precisamos ter? Cores essenciais para você ter para atingir o seu chantilly: azul, rosa, amarelo, vermelho, verde e esses aí. Essas são as cores principais. Ah, marrom também. São as cores principais para você ter, para você colorir aí o seu chantilly. Qual azul você está usando? Azul normal, tá? Azul normal da Mago. Então, ó, quero clarear esse meu chantininho. O que é que eu vou fazer? Se eu só colocar chantininho sem hidratar aqui dentro, posso acabar tendo muito chantininho. E aí vou acabar desperdiçando. Então, o que é que eu faço? Pode acabar acontecendo de você colocar e nem clarear. Que aí você colocou pouco chantininho sem hidratar. E aí colocou, aí você vai ter muito chantininho e acaba nem clareando. Então, sempre para clarear, vou tirar um pouquinho do excesso. E aí eu coloco o chantininho sem hidratar. Então, ó, coloquei aqui, eu tirei um excesso, você misturou o seu chantininho, ficou muito escuro. Você quer clarear, você tira um pouquinho do excesso e coloca chantininho branco sem hidratar. E aí você consegue clarear, não perde ponto e não fica com muito chantininho. Então, ó, já clareei aqui, vou mostrar a comparação aqui para vocês. Dessas misturas que eu fiz. Então, ó, o primeiro rosinha, o segundo, aqui eu já comecei pro lilás. Aqui o lilás mais escuro e aqui o que eu clareei, tirei um pouquinho, tirei o excesso do lilás, do chantininho, para eu não ficar com muito chantininho, não acabar desperdiçando. Então tiro um pouquinho e acrescento o chantininho sem bater. E aí eu consigo clarear o meu chantininho. Ele não amarga? Não, gente. Como eu falei pra vocês,
amargo, das marcas que eu testei, é a que menos amarga. Só se a gente colocar bastante corante, como o preto e o vermelho, e aí dá um leve amargor. Agora, cores claras, como essas daqui que a gente fez, não amarga, tá? Você não vê diferença nenhuma. Vou contar pra vocês uma situação que eu tive com corantes de outras marcas. Era um bolo da Mini, vermelho. E aí eu coloquei bastante corante vermelho, né? Antigamente eu ainda tentava aquelas técnicas de fazer mistura de várias cores de corante para depois vir com vermelho ou depois vir com preto. E ainda assim não ficava esse vermelho intenso, mas eu colocava bastante corante. E aí mandei pro cliente, decorei, mandei pro cliente. E aí, cara, a cliente acabou comigo. Então ela acabou comigo quando comeu o bolo. Assim, o bolo estava gostoso, porém, por causa de um mínimo defeito, a cliente acabou comigo. Então mandou uma mensagem no WhatsApp que desestruturou. Então, pela forma que ela falou, por conta do chantininho que estava amargando. Matheus, você sempre gostou de confeitaria? Sim, sempre gostei de confeitaria, sempre gostei de fazer doce. Gosto só de fazer doce. Então, gente, tive esse problema, não só esse, né, mas inúmeros bolos. Acabei decorando, tendo essa questão do amargor. E fiquei até um tempo com receio de fazer bolos com cores escuras, mas eu enfrentei o meu medo, né? Então eu acabei indo testando, testei várias marcas diferentes. Então eu não parei, eu não estagnei ali, eu continuei testando, buscando resultados que me trouxessem que o bolo ficasse realmente vermelho ou realmente preto e não tivesse essa questão do amargor. Então hoje eu falo para o meu cliente, se ele vem querendo um bolo vermelho, tem até alguns clientes que questionam, perguntam, mas será que vai amargar? E aí eu falo que não vai amargar por conta dos produtos que nós utilizamos, né? Então sempre é legal a gente buscar, experimentar, testar produtos de marcas diferentes até a gente ter um resultado realmente de qualidade, um resultado perfeito, tá? Matheus, por favor, me indica o tamanho de cake box pra gente usar nos bolos por quilo. É melhor você comparar pelo tamanho da forma, né? Então, por exemplo, tem um bolo de 15 centímetros. Você pode utilizar um cake board de 25. Então, sempre dá no mínimo aí essa diferença de 10 centímetros, tá? Não, gente, então foi isso. Creio que eu consegui passar tudo aqui pra vocês sobre a questão do ponto do chantininho, da coloração. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, porém... Se ficaram, pode perguntar no direct que ele responde. Pergunta no direct que a gente vai anotando todas as perguntas para as próximas lives, tá? Então, as dúvidas de vocês nos ajudam a montar nossas lives, nossos roteiros, tá bom? Então, se você tem dúvida, manda lá no direct. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. E um beijo. Até mais.